Boa tarde! Nesse vídeo nos propomos a entender a origem, a definição, a aplicação na sociedade e as limitações do sociologismo jurídico. Bom, para começar, faz-se mistério nos situarmos no contexto histórico das correntes filosóficas do direito. Inicialmente, sabemos que o direito era fundamentado no justnaturalismo, essa corrente filosófica que se baseava em princípios e regras naturais, anteriores ao homem, e universais, eternos e imutáveis. Ao longo da história, essa corrente se dividiu em vertentes como a vertente teológica, a vertente humana e a vertente racionalista, ou também chamada de jus-racionalista. Entretanto, todas essas vertentes eram consideradas metafísicas e anticientíficas na visão dos dispositivistas. Desse modo, no século XIX, surgia uma corrente filosófica do direito chamada de jus-positivismo. Essa corrente se baseava no positivismo de Auguste Comte, teoria que negava qualquer abstração metafísica sem experiência fática. E ao aplicar essa teoria no direito, os dispositivistas utilizavam esse método indutivo de pesquisa para negar qualquer abstração metafísica dentro do direito, como valores, como a justiça, se contrapondo, portanto, à corrente justnaturalista. Então, o justpositivismo se dividiu também ao longo da história em vertentes como a escola de exegese, que limitava o direito à legislação, à norma escrita, defendendo uma completa realização da vontade do legislador. Já o normativismo, que teve como precursor Hans Kelsen, limitava o direito à norma jurídica. E, em contraposição a essas duas, havia o sociologismo jurídico, que limitava o direito não à norma ou à lei, como as outras duas, mas sim à realidade social, justamente por acreditar que o direito não advinha do Estado ou de órgãos de competência, mas sim da sociedade, sendo, portanto, um direito social positivo. O surgimento dessa vertente do justpositivismo se deu principalmente para se opor ao positivismo legalista da escola de exegese, sendo, portanto, muito influenciada pela criação da sociologia no século XIX, pela criação da teoria de Émile Durkheim. Então, nessa época, a sociologia buscava deter conhecimento científico acerca de fenômenos sociais, aplicando o método das ciências da natureza. A sociologia jurídica, portanto, seria uma especialização da sociologia, buscando complementar o direito por observá-lo através de como um fenômeno social ou um fenômeno sociocultural. Já o sociologismo seria uma exacerbação da sociologia jurídica, na medida em que visava ser uma corrente de interpretação do direito, uma vertente justpositivista que fazia uso do método sociológico. Então, ela era muito fundamentada no empirismo de Durkheim e, por isso, acreditava e compreendia o direito como fato social, isto é, fruto de fatores sociais, como moral, costumes e religião. Entretanto, esses não seriam fatores abstratos, como no justnaturalismo, mas sim fatores observáveis na realidade social, no plano dos fatos, de forma concreta. Vale lembrar que o sociologismo jurídico também se diferenciava das outras vertentes do justpositivismo na medida em que negava o abstracionismo da vontade absoluta do legislador. Isso porque o direito não se originaria através do Estado, mas sim de forma plural por toda a sociedade. Isso também era afirmado na medida em que observavam a existência de lacunas e inconsistências dentro do texto legislativo. Por esse motivo, o sociologismo jurídico valorizava o papel da jurisprudência dentro do direito, uma vez que ela seria capaz de expressar um direito mais vivo, mais concreto e mais atual, na medida em que aproximaria o direito dos fatos sociais. Isso porque era capaz de acompanhar o desenvolvimento das relações humanas dentro da realidade social. Dessa forma, defendia, sim, um engajamento político
e ideológico do intérprete dessas normas. Justamente por negar esse abstracionismo das normas jurídicas, o sociologismo jurídico defendia o estudo do direito como ele é, em uma metodologia indutiva e causal, e não como ele deveria ser em um ideal normativo, como sugeria o normativismo de Hans Kelsen. Isso significa que, assim como as ciências naturais, o sociologismo visava a efetividade como um atributo normativo, ou, em outras palavras, afirmava que a validade das normas se daria através da eficácia nos planos dos fatos, numa experiência fática dentro dos comportamentos humanos. Dando continuidade ao assunto trabalhado, falaremos agora de algumas teorias jurídicas que se baseiam no estudo sociológico para entender a relação entre direito e sociedade. Para começar, entraremos com a teoria de Karl Lawrence, que é a regra de conduta. A regra de conduta se divide em pauta vinculada, que é aquele sentido mais normativo que tem a ver com leis, e o modo de conduta. Focaremos no modo de conduta porque é o sentido que mais explica a interação entre a sociologia e o direito. O modo de conduta nada mais é do que aquela conduta que com o tempo vira regra, o que podemos chamar de direito costumeiro. Essa regra não necessariamente precisa ser apresentada em um sistema constitucional, mas socialmente ela é vista como uma regra necessária para manter o bem-estar na sociedade. Ainda nessa ideia de teorias jurídicas que se baseiam no estudo da sociedade, falaremos um pouco agora da teoria de Kelsen, que é de derivação estática. A derivação estática nada mais é do que uma regra que se apoia em outra com um sentido valorativo. O que seria isso? Podemos dizer que a derivação estática nada mais é do que a sociedade espera que as pessoas façam aquelas condutas politicamente corretas. Um exemplo dessas são coisas que nós aprendemos ainda na infância, como não devem mentir, não devem enganar e devem manter sempre as suas promessas. Essas todas são regras sociais que se baseiam numa regra maior, que é a da honestidade. Socialmente, preferimos confiar em pessoas que são honestas. E essa ideia de derivação estática entra no mundo jurídico com aquela garantia de contratos. Você espera que a pessoa seja honesta com você? Espera. Mas para garantir a honestidade, você se apoia no contrato com uma ideia de punição, caso essa honestidade não seja cumprida. Isso mostra mais uma vez a ideia de tanto modo de conduta como derivação estática, de que a conduta vira uma regra e não a regra vira uma conduta. Então podemos exemplificar que, a partir do sentido que a sociedade espera que sejamos honestos, o direito criou uma forma de fazer que nós sejamos honestos nas nossas atitudes e ideologia. No âmbito do sociologismo jurídico, também temos vertentes que são inteiramente sociológicas, mas são introduzidas no direito, a fim de nos ajudar a analisar as consequências empregadas no direito e na sociedade. O que o direito causa na sociedade? Para começar, falaremos sobre o termo de macrosociologia. A macrosociologia nada mais é do que o estudo da sociedade como geral. Ela vê padrões gerais. Basicamente, é a ideia de sistema e população. Para que a macrosociologia serve para o direito? A macrosociologia serve para o direito a fim de nos fazer entender quais serão as causas e consequências de uma lei aplicada em determinado lugar. Só que esse determinado lugar não faz visão a um indivíduo específico, e sim a toda uma população e todo o sistema implantado naquela cidade, estado ou país. Podemos usar o exemplo que o professor Frederico usa nas nossas aulas. A lei de que não se pode ter cachorro em salas de aula e nem em escolas. É uma lei macrosociológica. Ela observa apenas e unicamente o âmbito geral da escola como uma sociedade. Já uma microsociologia, que é outro termo utilizado na sociologia implantado no direito, que visa a interação entre indivíduo e sociedade, que é um termo mais contido e que abrange menos pessoas, podemos dizer que esse termo é utilizado para decisões jurídicas específicas. Um júri, um advogado, um juiz, ele simplesmente vê e analisa o caso daquela pessoa e vê como ele se aplica na lei. Quais foram as consequências, as coisas que levaram aquela pessoa a necessitar ter tais atos ou ter tal apaziguamento da lei. Olhando por esse lado, vamos usar também a clássica expressão do cão-guia. Falaremos que existe uma pessoa cega na escola e ela precisa da utilização do cão-guia, ou seja, terá o atenuamento da lei para aquela pessoa.
não porque ela é especial ou melhor, mas sim porque ela tem a necessidade. A macro e a microsociologia estão aí para nos ajudar a entender onde entra a necessidade do indivíduo com a aplicação do direito e da lei. O sociologismo jurídico tem essa mesma ideia, analisar como o direito pode ajudar e não prejudicar os indivíduos, partindo do pressuposto de uma lei, de uma regra e de um modo de conduta. Quando falamos de sociologia jurídica, a teoria dos sistemas é de imensa importância. Alguns sociólogos, como Parsons e Luhmann, eles têm as suas teorias, só que em alguns aspectos elas se opõem. Parsons, por exemplo, a teoria dele é uma teoria estrutural funcionalista, ou seja, a estrutura ela é muito mais importante do que a função. Importa no sistema o equilíbrio sistêmico, que nesse caso é perturbado por alguns comportamentos antissociais. Ele busca uma fusão perfeita entre os sociólogos Durkheim e Weber. Além disso, ele também usa com o estudo da biologia Maturana e Varela. Essa teoria, como eu disse anteriormente, ela foi inspirada em Weber, e ele dá destaque à ação social. A ação ela é um sistema, mas a ação em Parsons ele não é conjugada como indivíduo, mas sim como o próprio sistema. Luhmann apontou algumas suficiências dessa teoria, que é diferente da teoria dele. A de Luhmann é uma teoria funcional e estrutural, ou seja, a função é muito mais importante que a estrutura. O sistema confrontar sua flexibilidade e as adaptações a problemas sistêmicos. Ele usa a diferença entre sistema e ambiente. A teoria de Luhmann é transdisciplinar porque ela recorre a alguns elementos de outro sistema. Outro tópico bem relevante seguindo essa mesma linha das teorias é a teoria da sociedade, que se desenvolve nas teorias do sistema. Ela diz que a sociedade se desenvolve da comunicação e da evolução. É através de expectativas que orientam a comunicação, e então ela constitui as estruturas dos sistemas sociais e psíquicos. Essas expectativas elas criam elementos fundamentais para a compreensão do direito. Como eu citei a evolução, um exemplo bom é que essa teoria ela mostra o desenvolvimento da sociedade, em que uma dá origem à outra, formando diferentes ordenamentos sociais. A sociedade ela constitui uma diferença, sociedade e indivíduos. Os indivíduos eles não são elementos dos sistemas, eles são o seu entorno. Uma vez que existe a igualdade de um lado e a desigualdade do outro, eles formam diferentes subsistemas, como, por exemplo, centros e periferias, onde a desigualdade é totalmente exposta. As sociedades segmentadas, que se baseiam na igualdade em clãs, tribos, enfim. Nas sociedades estratificadas, que têm diferenças de classe, de riqueza. Não pude deixar de citar também o grande jurista francês Léon Deguy, que foi um positivista. Ele compreendeu o direito como um mero ramo da sociologia. Ele foi fundamental para a jurisprudência, já que ele tentou convencer os outros juristas franceses que direito é uma força social. Ele diz o seguinte, abre aspas, o direito constitui uma ciência social e o método das ciências sociais é o método da observação, que precisa ser empregado com o poderoso método da hipótese dedutiva, fecha aspas. Partindo dessa concepção de direito como um fenômeno social, que é o que ele diz, ele acaba defendendo o homem sempre viveu em uma sociedade com o outro, e que a própria existência da sociedade ele é um acontecimento totalmente natural e, querendo ou não, primário, né? Não apenas um produto da vontade humana. Por causa da influência rigorosa do positivismo, ele se posiciona contrariamente às doutrinas individuais e ao formalismo francês. Ademais, segundo Miguel Reale, filósofo, jurista, professor e político, o sociologismo jurídico é uma exacerbação da sociologia jurídica, pois tenta explicar todo o mundo do direito apenas através do seu método. Tentar explicar o vasto mundo do direito ou enxergando de um único ângulo do prisma é naturalmente impossível, pois, ao fazer isso, o jurista limita o seu campo de visão e as suas ferramentas de trabalho. Além disso, acarreta em uma negação de independência à jurisprudência, reduzindo-a de um fator transformante do direito a uma simples arte de bem decidir, que está pautada nos ensaios fornecidos pelos estudiosos sociais. Ao compreender o direito como fato social, terminamos por desvinculá-lo do sistema estatal, e assim passamos a vê-lo como um fenômeno que parte da consciência coletiva e que termina por ser transformado em norma jurídica. Contudo,
devemos nos atentar para o fato de que, na visão de Durkheim, o todo social é mais importante que os indivíduos em si, pois o valor deste importa apenas segundo o papel que ele desempenha para a coesão social. Logo, pautar o seu embasamento jurídico, a sua visão do meio legal, apenas na visão de Durkheim é extremamente perigoso, pois, ao desenvolver estudos sobre o direito e as normas sociais, apenas visando o final da coesão social, o todo, em detrimento das partes, os indivíduos, tornar-se-á impossível atingir o patamar de equidade na sociedade. De acordo com o próprio Durkheim, em seu livro As Regras do Método Sociológico, os fatos sociais são as maneiras de fazer, fixadas ou não, suscetíveis a exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior e que nascem na consciência coletiva. Desse modo, entender o direito sobre esse embasamento exclui a possibilidade de surgimento das regras de conduta explicadas por Kelsen. Nessa visão sociológica, as normas do direito são derivadas de fatores coercitivos, exteriores ao próprio indivíduo e gerais. Portanto, não há espaço para a criação das normas jurídicas que se pautam em sucessivas autorizações. Não há espaço para a criação das normas jurídicas que se pautam na derivação dinâmica. Não há espaço para a criação das normas jurídicas que se pautam no princípio da imputação, pois o próprio sociologismo jurídico defende que seja utilizado o princípio da causalidade para compreender o direito. Descartes, focando o direito enfocando no viés dos costumes para explicar o direito e pondo em xeque a autonomia das outras fontes de onde brota o direito. Sim, um dos grandes nomes do sociologismo jurídico é Eugene Ehrlich, autor do livro Fundamentos da Sociologia do Direito e criador da teoria do direito vivo. Segundo Ehrlich e alguns outros nomes do meio jurídico, um dos primeiros autores a nortear a sociologia jurídica, fundação em que se baseia o sociologismo jurídico, foi Montesquieu, ao escrever O Espírito das Leis. Isso porque Montesquieu busca examinar o governo republicano, o monárquico e o déspota, apoderando-se de um viés que, em certos momentos, se debruça sobre a visão sociológica e a utiliza para entender como a religião, o costume e a moral são capazes de afetar as normas sociais, a sociedade em si e, obviamente, também afetam o objeto de estudo de Durkheim. Segundo Montesquieu, a religião é peça-chave para a manutenção da ordem e do bom governo, pois um bom soberano deve saber como utilizá-la para moldar a moral social e os costumes do seu povo. Por exemplo, como foi feito de forma vil durante a Idade das Trevas. Afinal, são desses princípios coercitivos, gerais e exteriores aos próprios indivíduos que surgem os fatos da sociedade, que surge o objeto centralizado pelos adeptos do sociologismo jurídico, que surgem os fatos sociais. O sociologismo jurídico é uma corrente complexa e que possui muitos juristas endossando seus ideais. Como toda corrente de pensamento, possui pontos positivos que a tornam interessante, e também falhas, que limitam seu funcionamento. Não há como existir um viés específico de pensamento que supra todas as situações sociais e tudo do que o ser humano é capaz de fazer e desenvolver. Por isso, o sociologismo jurídico deve ser estudado lado a lado com as outras correntes do direito, Aprendendo o que for útil, deixando ir o que não for, adicionando sempre algo novo. para que a tese evolua com a sociedade.